Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um jeito incrível para você plantar o seu Oncidium aí, a sua chuva de ouro, aquele Oncidium chocolate e ter finalmente um resultado. Porque eu vejo muita gente, né, plantando esse tipo de orquídea, né, da família aí dos Oncidiums, até as bráceas, né, e tudo mais, e não consegue um desenvolvimento. Planta no tronco, a planta morre. Planta num vaso de plástico, a planta morre. Num vaso de barro não vai para frente, não enraiza, não desenvolve. Então, agora segue as dicas do vídeo de hoje, né? Acompanha aí o replante até o final para você fazer aí na sua casa, fazer aí com aquele Oncidium que tem aí, não desenvolve de jeito nenhum. E a partir de agora, eu tenho certeza que você vai ter um resultado rapidinho, vai começar a enraizar e os seus Oncidiums vão ficar muito lindos daqui para frente. Então acompanha aí o nosso replante de hoje, tá? Mas antes, vai curtindo o vídeo aí, compartilhando, não esquece de se inscrever aí no canal para você não perder nenhuma dica, né, que eu vou estar passando aqui para vocês. E bora pro tema de hoje. E aí, pessoal, ó, tô aqui com esse Oncidium, né? É uma planta, assim, da família dos Oncidiums, mas que veio sem identificação aqui pra mim, né? Então, já vou estar fazendo o replante, mas lembrando que todas essas dicas aqui vai servir para qualquer orquídea que tenha o vegetal desse jeito aqui, ó, igual dos Oncidiums e que tem as raizinhas mais fininhas, tá? Acompanha aí, faça na sua casa com aquele seu que não está desenvolvendo, que eu garanto para vocês que vocês vão ter resultado. Então, primeira coisa que tem que fazer, não fica esperando, por favor, gente, não espera acabar a flor para replantar, tá bom? Se a gente faz isso, principalmente se você cultiva ele aí onde pega chuva e por acaso você ganhou, comprou, chegou aí na sua casa um Oncidium florido, tá super lindo, você coloca lá no orquidário para enfeitar, né? Passa um tempinho, começa a chover. O que vai acontecer com essa planta? Vai apodrecer tudo. Então, a maioria das pessoas não consegue de jeito nenhum desenvolvimento em Oncidium só por causa disso. Então, esse é o primeiro passo, né? Deixa eu tirar aqui, eu tô fazendo alguns replantes de outras orquídeas ali, tá? Então não repara a bagunça, não. E aí, o que vocês têm que fazer? Primeira coisa, replantar, mesmo com flor. Ah, mas tem que esperar a brotação nova sair? Não tem necessidade, replanta, gente. Porque a gente tem que manter as raízes, né? O máximo de raízes possível e saudável. Se a gente vai deixando nesse substrato, eles vão acabar apodrecendo aí essas raízes, né? E essa dica do replante mais rápido possível não serve só para Oncidium, para qualquer tipo de orquídea. Aqui no meu orquidário, para ter todo esse resultado e esse desenvolvimento que eu sempre mostro para vocês, cada uma dessas orquídeas, assim que chegou para mim, eu replantei, né? Porque se a gente replantar com cuidado, do jeito certo e cuidar direitinho, a planta vai continuar desenvolvendo e não vai sentir muito não, tá bom? Então, vamos lá para o nosso replante, né? Sempre é bom replantar porque o substrato que vem, na maioria dos casos, vem com esfagno, vem com algo que segura muita umidade, a orquídea não suporta isso. Se for substrato velho, que na maioria dos casos né? Ele se torna ácido, a orquídea não gosta de substrato velho, não gosta de madeira podre. Então, quanto mais velho vai ficando, quanto mais tempo a planta vai ficando nesse substrato que vem, aumenta cada vez mais a chance dessa orquídea pegar uma doença, pegar um fungo, perder raiz e ir definhando, né? Essa aqui, vocês podem ver, já tem algum tempo que está aqui, não replantaram ele, vocês podem observar aqui a situação e a planta simplesmente perdeu as suas raízes. Olha o jeito que ela tá no vaso, ó. Tá praticamente solta nesse vaso. Os brotos novos que saíram começou a querer desenvolver raízes novas, mas não foi para frente, tá vendo, ó? Não tem nenhuma pontinha nova de raiz aqui. Isso aqui, ó, são as raizinhas novas que saíram nesses brotos que estão desenvolvendo agora. Olha aqui para vocês verem, ó, morreu tudo. Por quê? Porque a planta, além de solta, tá num substrato velho que faz, né, queimar aí o substrato ácido, acaba queimando essas pontas de raízes. Então, a planta não desenvolve, até brota, até vai para frente, mas raiz que é bom nada. E aí, com o tempo, vai acontecendo isso aqui, ó. Vai desidratando, vai perdendo as folhas, tudo, igual vocês estão vendo aqui, e no final acaba morrendo. Então, o primeiro passo, tira do substrato que vem, tá? Por cima, vocês viram que estava até mais bonitinho. Olha aí, no meio, o que virou isso aqui. Deixa eu tirar desse outro lado aqui, só para vocês verem, ó. Olha a situação que tá isso aqui, ó. Ó o esfagno que eu falei para vocês. Tá vendo? Então, essas raízes aqui, ó, morreu tudo, gente. A planta perdeu todas as raízes
por causa do substrato velho, da quantidade de esfagno. Vocês viram que por cima nem parecia que ele estava úmido? Olha aqui o substrato, ó. Olha a umidade aí, ó, que vai se acumulando, vai apodrecendo os bulbos, ó. Os bulbos mais velhinhos aqui apodrecendo. E aí no final a planta tava em um vaso enorme, né? Tava até super bem enraizada quando ela tava lá nas estufas e tudo mais, porque lá já é tudo diferente, né? Então pra gente cuidar das orquídeas em casa, não pode deixar nesse substrato de jeito nenhum. E olha aí o que virou essa planta. Por cima tava bonita, tá com um broto novo saindo, tá com um broto desenvolvendo, mas olha aí, ó, nem uma raiz dá para salvar, porque morreu tudo, porque secou tudo. Então por isso a importância desses replantes que eu falo para vocês. Olha aqui o substrato, ó. Ó, tá vendo o que vai virando? Olha aí pra vocês verem, ó. A casca de pinos apodrece bem rápido, gente. Então é bem importante a gente ficar de olho nisso, tá? Quando a gente planta tipo só na pedra, em pedacinhos de carvão, não apodrece tão rápido. A casca de pinos ela entra em decomposição porque é uma madeira, né? E é simplesmente a casca da madeira, a casca do pinus mesmo, então apodrece com uma facilidade muito grande. E aí começa a dar esses problemas aqui na sua orquídea. Então, o que a gente vai fazer para fazer esse Oncidium desenvolver a partir de agora? Primeiro a gente vai limpar essas palhinhas secas aqui, não deixa, porque isso aqui, tirando ela, gente, não vai trazer problema nenhum para a planta, tá? Mas ela serve de esconderijo para colchonilhas, para pragas, essas coisas. Então, quando vocês verem que já tá seca assim, ó, faz uma limpeza, tá? Pode tirar sem medo, vai tirando com cuidado aí, ó, tá bom? Para deixar mais limpinha a planta e não ficar nenhum esconderijo para colchonilha e essas coisas acabarem afetando a orquídea, ó. Essas raizinhas aqui estão verdes, gente, ó. Tá vendo? As únicas raízes verdes. E vocês viram por que que elas não morreram aqui, ó? Longe do substrato. Tá vendo? Então, toma cuidado com o substrato velho. Toma cuidado o jeito que a sua orquídea tá aí. Se ela chegou aí na sua casa, já tem um tempinho, não tá desenvolvendo, mas você nunca teve coragem de mexer nela, com medo da planta morrer, porque você não sabe, às vezes, tá começando agora. Não precisa ter medo. Segue essas dicas aqui que vai dar certo. Depois de fazer essa limpeza, mais ou menos aqui, o que a gente vai fazer? Tirar o excesso de raízes, caso tenha. Nesse caso aqui não tem nem raiz direito, né? Então, já morreu tudo mesmo, eu vou cortar só um pouquinho aqui, ó. Porque não adianta também ficar guardando esse monte de raiz podre, morta aqui, né? Isso aqui mantém mais umidade na planta. Então, a gente vai limpar um pouquinho, mas também não é tosar tudo, tirar tudo. Não lava a raiz de orquídea, tá bom? Aqui, mesmo que as raízes estão mortas, existe um fungo chamado micorriza que vai ajudar no enraizamento da planta. A gente só precisa mudar o substrato e colocar ela, né, de um jeito que ela goste aí, de um jeito que ela consiga desenvolver. Pode plantar no tronco? Pode, mas assim eu tive resultado 1000 vezes melhor. Vocês vão pegar, como é um Oncidium, segue essas dicas. Vaso de plástico. Vocês vão furar a lateral do vaso de plástico, tá? Para passar ventilação ali dentro, não ficar nada abafado, porque eles odeiam isso. Oncidium e todas as orquídeas de raízes finas, principalmente, elas gostam mais de umidade ambiente. Toma cuidado que qualquer excesso de umidade e também qualquer falta de umidade vai acabar, né, fazendo a planta perder aí as suas raízes. Então fica de olho. O que vocês vão usar como substrato? Brita e alguns pedacinhos de carvão, tá? Só isso. Não coloca casca de pinos porque ela apodrece rápido, tá? Ela apodrece mais fácil e plantando assim não vai precisar se preocupar em replantar tão cedo essa orquídea mais. E quanto mais a gente vai deixando a planta quietinha, melhor é o desenvolvimento, melhor é o resultado. Então segue as dicas aí, tá bom? Vamos colocar isso aqui. Se quiser colocar só na brita pode, se quiser colocar só no carvão também pode, não tem problema. A gente vai posicionar a planta. Essa orquídea aqui, ela tem duas frentes. Então a gente vai olhar qual que é a parte mais nova da planta. Geralmente é a parte dos brotos, a parte que tem mais folhas, que está mais verdinho, que está mais bonitinho, que os bulbos, né, essas batatinhas estão mais gordinhas, né? Essa parte aqui do desenvolvimento, ou se a sua tá florida, é a parte ali onde tem a flor, tá? O bulbo mais novo geralmente é o que vai florescendo. Os mais velhos são esses menorzinhos aqui, ó, enrugadinho e na maioria dos casos sem folhas, tá? Vocês vão colocar o substrato no vaso, tá? Ó, substrato até ali um pouco mais da metade do vaso, joga ali, só isso, tá? Não tem nada ali para drenar no fundo, nem nada disso não, porque já é um substrato que seca rápido, então não tem necessidade dessas coisas, tá, gente? Já tem uns furinhos aqui na lateral, então tá perfeito. Vocês vão pegar essa planta, a parte velha, a parte traseira dos bulbos mais velhinhos, vocês vão encostar na beirada do vaso.
olha só. A parte velha na beirada, a parte do broto para onde vai ficar um espacinho aqui para ela continuar crescendo, tá bom? Porque assim você vai ganhar mais espaço no vaso e vai ganhar um resultado melhor na planta. Eu vou tirar essa batatinha aqui para ficar mais fácil da gente fazer o replante, tá? Então, ó, uma coisa importante, vaso pequeno, tá? Cuidado. Ah, mas ela estava plantada nesse vaso aqui, olha eu derrubando a planta ali. Ela estava plantada nesse vaso aqui, o vaso é maior, por que você vai colocar num vaso menor? A planta nem raiz tem, gente, então não adianta colocar em vaso fundo, porque não vai dar certo, tá? Quanto mais rasinho for o vaso, por mais que a boca dele seja mais larga, quanto mais fino ele for, mais raso ele for, melhor, porque vai secar mais rápido e você não vai ter problema de apodrecimento. Vocês vão colocar o substrato, pegou a planta, posicionou do jeito que eu falei, a parte velha na borda, a parte nova para onde tem espaço para crescer. Vai pegar um aramezinho, vai passar ele aqui, ó, nessa parte velha, tá vendo? A gente vai passar um arame, um barbante, o que você tiver aí, para poder amarrar ela. Ela tem que ficar amarrada e firme, tá? Então a gente vai usar esses furinhos do vaso aqui para fazer isso. Pera aí, deixa eu passar o arame aqui para me mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Passou ali. Vocês vão amarrar, pode apertar bastante, tá? Não tem problema não. Pega aí, posiciona direitinho, organiza do jeito que você quer e pode apertar esse arame aqui bastante para que ela se mantenha firme, tá? A orquídea não desenvolve se você não deixar ela firme no vaso. Qualquer uma, os oncidiums principalmente. Então fica de olho nisso aí também, tá? Ó, vamos apertar bastante nessa parte aqui, tá bom? Para ela já conseguir uma certa fixação, tá vendo? Essa planta, como ela tem duas frentes, ó, ela vai ficar um pouco mais pertinho aqui da borda do vaso. Então a gente tem que ir organizando aqui, agilizando, né, para que ela tenha um espacinho para crescer. O ideal seria um vaso um pouquinho maior, tá? Com a boca um pouquinho mais larga, ou então dividir essa planta seria uma boa ideia, né? Porque ficaria melhor para que ela ganhasse mais espaço aí para desenvolver. Porém, como vocês viram que ela não tem nenhuma raiz, eu vou colocar ela nesse vaso, porque ele é pequenininho. Vai dar para ela ficar aí mais ou menos um ano e meio, sem preocupação, tá? Porque esse broto aqui agora vai desenvolver, para depois sair um brotinho novo, ainda vai ter espaço para esse broto novo crescer, né? Mas é melhor a gente fazer isso. Por mais que daqui um ano e meio, lá pro ano que vem, a gente tenha que mexer nessa planta, a única coisa que eu vou precisar fazer é tirar ela desse vaso e colocar num vaso um pouco maior. Nem nesse substrato eu vou precisar mexer, nem nas raízes, porque ele não vai apodrecer tão rápido quanto o mix, quanto a casca de pinos e o esfagno. Então aqui a gente colocou ela para ela se recuperar as raízes, né, conseguir se desenvolver novamente, e aí depois, quando já vê que o vaso está muito apertado, a gente pega ela e pode passar, né, para um vasinho um pouco maior. Mas se a sua está sem raiz, quanto menor o vaso, melhor, que você vai conseguir salvar ela mais rápido, tá? Fez isso aqui, posicionou a plantinha, tá? Vocês podem ver aqui, ficou bem próximo, ó, da bordinha do vaso. Eu sei que algumas pessoas vão falar sobre isso, mas igual eu falei, eu quero um enraizamento rápido para conseguir fazer essa planta continuar desenvolvendo bem, né? Então, e também o vasinho que eu tinha era esse aqui, gente. Se tivesse um pouquinho maior seria ótimo, porque a gente não precisaria mexer, mas como não tinha, vai esse mesmo, porque ela vai conseguir desenvolver melhor, tá? Mais rápido aí. E é simplesmente isso, ó, não vai colocar mais nada de substrato, só aquele que a gente colocou inicialmente, só isso. Segue essas dicas aí que eu tenho certeza que você vai ter resultado aí, né, nos seus oncidiums, tá? Se tiver um vaso um pouquinho maior, igual eu falei, pode colocar sem problema nenhum, só não pode exagerar demais no tamanho do vaso, tá bom? Mas se a sua tá sem raiz, pode colocar num vasinho pequenininho mesmo, sem problema nenhum. Depois, passado um ano aí, depois que a planta desenvolveu, aí vocês podem mudar para um maior, porque aí não vai precisar mais mexer no enraizamento, né? A gente vai precisar simplesmente completar com um pouco mais de substrato e só, ó. Aqui ela ainda tá um pouco bamba, ela ainda tá caindo ali para os lados, tá meio solta. Então a gente vai colocar esse aramezinho aqui para poder pendurar ela, tá bom? Ó. E aí aqui a gente vai terminar de posicionar essa planta. Eu vou utilizar os aramezinhos aqui, mas é melhor usar aqueles arame que vem no pão de forma, sabe? É melhor. Ó, agora aqui a gente vai amarrar esse bulbo sempre no encontro do bulbo com a folha, nunca pode amarrar aqui no meio e nem aqui em cima, senão você machuca a planta. Então sempre aqui.
E essa parte aqui, como é uma parte mais sensível, a gente não vai apertar o arame igual a gente apertou quando estava amarrando ela lá no vaso não, tá? Aqui é só para posicionar mesmo, ó. Vocês podem ver, eu vou só enrolar ele aqui, ó, pra gente, né, colocar a planta aqui numa posição melhor e ter um resultado melhor aqui nela, tá? Então a gente vai simplesmente fazer isso. Aqui eu vou amarrar esse outro bulbo aqui. Deixa eu ver se vai dar para amarrar, porque eu quero ganhar mais espaço aqui, ó, para o broto novo desenvolver. Nesse caso aqui não vai dar para amarrar no encontro, mas olha só o que eu vou fazer. Quando você precisar passar o arame ali onde tem só a folha, olha o que você vai fazer, ó. Você vai fazer isso, ó. Tá vendo que ficou solto esse arame? Simplesmente isso aqui, ó. Para poder só segurar mais ou menos esse bulbo. Tá vendo que a gente não apertou para não machucar a folha. Se você espremer aqui, machuca. Tem que ser ali, ó. Nesse encontro. Mas se não tem jeito, fez simplesmente isso. Depois que a gente posicionou ela direitinho, ali tem espaço para ela crescer, ó. Tá vendo? Esse broto aqui tem 2 dedos ali, ó, para ele crescer. E esse outro bulbo aqui, ó, também vai ter mais ou menos uns 2 dedinhos para crescer. Tá perfeito. Nosso Oncidium tá replantado. Vocês podem observar, deixa eu focar. Ó, ficou firme. Não tá caindo para os lados e é isso que eles precisam para desenvolver. Não coloca substrato por cima, não coloca esfagno. Fez isso aqui, amanhã, hoje como a gente tirou um pedacinho do bulbo ali e tudo mais, a gente não molha, a partir de amanhã começa a molhar. Se você mora numa região muito quente, todos os dias, porque isso aqui vai secar rápido, ainda mais com esses furinhos aqui. Mora numa região mais úmida, dia sim, dia não. Né? Se você vê que molhando dia sim, dia não, tá muita umidade, aí você vai passar a molhar dia sim, 2 não, tá? Observa, secou o substrato, molhou de novo. Tem que dar umidade para essa planta nesse momento agora, para que ela desenvolva as novas raízes e consiga, né, ir para frente aí. Porque se plantar e for molhar só uma vez por semana, não dá certo, não vai conseguir desenvolver bem, tá? Então é simplesmente isso, gente, ó. Tirou do substrato velho, plantou ali com as raízes livres, por mais que não tenha raiz, não precisa ter medo, não precisa ficar colocando esfagno, não. Mantenha a umidade ali na plantinha, vai molhando direitinho que você vai ter um enraizamento e um desenvolvimento rápido. Acompanhe o canal que eu vou mostrar o resultado dessa planta, o desenvolvimento aí ao longo do tempo, tá? E uma coisa super importante é isso, tá, gente? Posicionar a planta direitinho, não entupir as raízes com substrato e evitar substratos que sempre ficam encharcados, porque não dá muito certo não, tá? Então a plantinha tá aqui, já pode colocar ali no ambiente dela, onde pega o sol que ela precisa, não coloca totalmente na sombra, e aí ó, vai só molhando. Sem nem usar adubo você consegue um resultado, que vocês sabem, quem me acompanha aqui já tem mais ou menos uns 2, 3 meses que eu não adubo as minhas plantas mais por conta da chuva, já tem nutrientes. E olha os resultados. Vanda florida, por quê? Floração vem por causa do sol. Phalaenopsis florida ali, tem uma outra florida aqui. Os denfaus com hastes enormes desenvolvendo, então as plantas estão florescendo normalmente. Você tem que olhar o ambiente, porque isso vai trazer resultado. Depois de um tempinho que você fizer esse replante, você já vai ver raizinhas novas saindo ali, mas lembra, tá? Não fica sempre encharcando. Se for colocar esfagno, porque você mora numa região muito quente, coloca pouquinho, tá bom? E molhar sempre que vê que secou. Rapidinho você vai ter um resultado. Aqui eu plantei uma brácia num vaso de barro, né? Vaso de barro, toma cuidado se você for plantar. Por isso que eu dei a dica do vasinho de plástico, porque seca rápido demais. Isso aqui tem que molhar todo santo dia, porque senão não desenvolve. Mas mesmo assim, ó, tô molhando todo dia ali as raízes novas e o broto novo saindo, né? Então sempre tem que observar isso. Você que está começando agora, segue do jeito que eu mostrei aqui, no vasinho de plástico, porque vai ser melhor, mais fácil para você cuidar e você vai ter um resultado bom, tá? Mas é isso, gente. Dica aí para você plantar qualquer tipo de Oncidium, salvar aquela chuva de ouro que tá morrendo. É só seguir isso aí. Depois você volta aqui e me conta, que eu tenho certeza que daqui uns 10, 15 dias já vai começar a sair raizinha nova aí, né? Desde que a planta ainda esteja viva, ainda esteja verde, tá bom? Mesmo que não tenha folha, que tenha só essas batatinhas, observa, se ela estiver verdinha, mesmo sem raiz nenhuma, planta desse jeito e cuida do jeito que eu falei, que você vai ter um resultado rapidinho. E se você aduba suas orquídeas aí, pode adubar elas normalmente, tá? Não tem problema nenhum.
que você vai ter o resultado rapidinho, eu tenho certeza disso, porque já fiz vários testes com o Oncidium aqui e o resultado sempre foi surpreendente. Tá bom, pessoal? Mas enfim, espero ter ajudado. Quem gostou do vídeo de hoje, curte aí, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e também de ativar o nosso sininho de notificação, né? Porque aí sempre que eu mandar vídeos novos, vocês vão estar recebendo aí, tá bom? Um beijão para todos. Fica todo mundo com Deus e até o nosso próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Tchau, tchau, pessoal!